Hoje eu quero falar sobre recomeços. Infelizmente, há muitas pessoas estagnadas na sua vida, paradas na sua vida porque perderam a fé quanto ao futuro. Acreditam que não pode mais acontecer algo de novo no seu futuro. Talvez no seu passado aconteceu algo que a trouxe a um estado completo de paralisia e essa pessoa não acredita mais que há recomeço, não acredita mais que há possibilidade de seguir em frente. Mas a verdade é que nós podemos acreditar no recomeço, pelo menos nós que cremos em Cristo Jesus. Nós que servimos a Cristo Jesus, não podemos permitir que a desesperança faça parte ou permaneça no nosso coração. A desesperança não pode de modo algum contaminar o nosso coração, porque nós cremos no Senhor verdadeiro, o Senhor que enviou o seu único Filho para o perdão dos nossos pecados, para restaurar e fazer novas todas as coisas. Nós servimos a um Deus que é especialista em recomeços. Um Senhor que criou e fez belas todas as coisas e porque conhece todas as coisas no seu íntimo, esse Deus, esse Senhor único e verdadeiro, Ele tem poder para reconstruir o que for. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Não há impossíveis diante de Deus. Portanto, nós que cremos em Cristo, devemos crer também que há possibilidade de recomeço. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para começar a nossa reflexão, eu quero ler o texto que Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14. Paulo diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui tem uma atitude que é exemplar e um conselho muito bom para todos nós que precisamos recomeçar em toda e qualquer área da nossa vida. Porque recomeço nos leva a parar de olhar para o passado, acreditar no futuro. E esse conselho de Paulo aqui é muito importante porque ele diz: esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Muitas vezes nós precisamos esquecer de coisas que ficaram para trás. Nós precisamos deixar o passado no passado para que haja um recomeço. O passado não pode definir de forma alguma o nosso futuro. Muitas coisas, erros do passado, dificuldades do passado, traumas do passado não pode nos impedir de caminhar, de avançar. Porque Jesus Cristo faz novas todas as coisas em nossa vida e nós devemos crer nisso. Há algo no passado que você precisa esquecer? Há algo do passado que precisa ficar no passado? Há algo do passado te impedindo de caminhar hoje, de crer em um renovo, de crer em um recomeço? Apresente isso a Deus. O Senhor pode ajudar você, o Senhor pode tratar o seu coração com a sua palavra. Permita que Deus trate o seu coração para que as coisas do passado fiquem no passado. Nós devemos olhar para o passado como uma pequena parcela, apenas reconhecendo no passado aquelas coisas que servem de exemplo para os dias de hoje, coisas que nos ajudam a não errar, não cair no mesmo erro. Deve ser assim que nós olhamos para o passado, numa pequena parcela, numa pequena quantidade, mas nós devemos sempre olhar muito mais para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, como Paulo apresenta aqui. Porque quando nós olhamos para Jesus, para o sacrifício de Jesus, para a esperança de vida eterna que há em Jesus, nós temos a nossa fé renovada, nosso coração é trabalhado por inteiro. Mas ainda há um outro desafio quando nós falamos de recomeço. Primeiro, nós deixamos de olhar para o passado, nós estabelecemos um foco, esse alvo é Cristo Jesus, aquilo que Deus tem para nós, os novos sonhos que Deus trabalha no nosso coração. E aí estamos começando a ficar prontos para um novo recomeço. Mas também nós devemos olhar para o exemplo de Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, nós encontramos o relato de que Deus estava chateado com toda a humanidade, porque todo mundo envolvido, imerso em pecado, chateava demais ao coração do Senhor e o Senhor deseja então destruir toda a humanidade. Mas o Senhor, olhando para a terra, o Senhor encontra Noé e o texto diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem segundo o coração de Deus. Certamente Noé não era perfeito, mas ele se esforçava no meio daquela geração corrompida para fazer com que a sua vida louvasse ao Senhor. E através da vida de Noé, o Senhor propõe reconstruir toda a humanidade, fazer novas, muitas coisas. E o Senhor então
investe, o Senhor abençoa a vida de Noé e a sua família. Mas olhando para a vida de Noé, eu enxergo o princípio da obediência para quem quer novos começos. Porque Noé, ao obedecer à voz de Deus, ao obedecer esse chamado de Deus, certamente Noé enfrentou muitas afrontas. Certamente, para obedecer o chamado de Deus, Noé enfrentou muitas dificuldades. Muitas pessoas o afrontaram, muitas pessoas ridicularizaram a Noé. Imagine só, você num tempo em que não cai chuvas do céu, as pessoas estão vivendo completamente afastadas de Deus. E de repente você diz, eu vou construir uma arca porque o Senhor me disse que virá um dilúvio. Imagine só como Noé foi ridicularizado por aquelas pessoas. Devem ter dito, né? Esse homem não está bem da cabeça, esse homem não está bem na sua condição mental, esse Noé está ficando louco, esse Noé não tem mais juízo, esse homem perdeu completamente o juízo. Mas Noé não deu ouvidos a estas coisas que eu imagino que chegou até ele. Noé continuou perseverante em obediência àquilo que Deus disse, àquilo que Deus lhe propôs. E assim também deve ser na nossa vida. Quando nós estamos diante de um novo começo, de recomeços, de restaurações, os desafios são muito grandes. São muitas as vozes à nossa volta que dizem que não vai dar certo, que é loucura, que é melhor abandonar, que é melhor continuar da forma que está. Mas nós não podemos dar ouvidos a essas coisas. Nós devemos confiar na direção de Deus, devemos ter fé, olhar para Cristo Jesus, para o alvo que nos está proposto. E aqui eu quero colocar como exemplo de recomeço, em primeiro lugar, aquela pessoa que anda errante pelo mundo, né? Anda imersa no pecado, ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus e precisa de conversão. É um novo começo. Quando a pessoa entende o chamado de Deus, quando ela reconhece a sua condição de falho, pecador e clama a Jesus Cristo pela salvação, entrega a sua vida completamente a Jesus, a sua fase de conversão enfrenta muitas dificuldades. São muitas as vozes, fulano, logo você na igreja não vai dar certo, você servindo a Deus, sendo uma pessoa de Deus, não vai dar certo, desiste disso, você não vai conseguir vencer o vício, você não vai conseguir abandonar o pecado, você não vai conseguir ser uma pessoa de Deus. Mas é necessário fidelidade, é necessário confiar no Senhor, e o Senhor fará novas todas as coisas na vida de uma pessoa que abre o coração para Cristo Jesus. Mas há pessoas também que precisam de um recomeço, mesmo já estando em Cristo Jesus, mesmo já crendo em Cristo Jesus. Eu acredito que seja a condição da maioria das pessoas que assistem e acompanham o Devocional Kairos. A maioria crê em Cristo, a maioria já é servo do Senhor. Mas também não significa que por servir a Jesus nós não precisamos de novos começos. Há pessoas com as famílias destruídas, há pessoas se aproximando do fim do casamento, tem muita dificuldade no seu casamento precisa de uma restauração. Há pessoas com necessidade de restauração na sua área financeira, nos seus projetos familiares, a sua família anda dividida, a sua família tem um racha muito grande, precisa de uma restauração. Enfim, são muitos os desafios, mas o que eu tenho para dizer para você hoje é: o Senhor é especialista em recomeços. Entregue os seus planos ao Senhor, confie no Senhor, permita que Deus faça as novas todas as coisas. Pare de olhar para o passado, feche os seus ouvidos para as afrontas, para as conversas de desesperança e coloque a sua confiança no Senhor. Permita que Deus trabalhe a sua mente e dê você estratégias para que faça e aconteça um renovo na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, onde quer que seja, porque o Senhor é especialista em recomeços. Eu quero agora convidar você para nós orarmos. Eu peço que você permita que o Espírito Santo traga à sua mente a todos os seus desafios de recomeço, aquilo que alguém tem dito para você que é impossível. Talvez a restauração do seu lar, talvez um recomeço em toda a sua vida. Permita que o Espírito Santo traga ao seu coração essas suas dificuldades de recomeço e apresente diante de Deus. Vamos orar para que o Senhor capacite você, para que o Senhor traga esperança novamente ao seu coração, se for o caso. Que o Senhor te reanime a você olhar para Cristo e parar de olhar para o passado. Vamos orar, apresentar essas demandas, essas dificuldades de recomeço diante de Deus? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar tremendamente, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a esquecer aquelas coisas que ficaram no passado, ó Pai, deixar aquilo que ficou no passado, ficar no passado, Senhor, que nós, em nome de Jesus, não venhamos, ó Deus, sofrer no presente, deixar de avançar, deixar de ter esperança por causa de traumas, coisas que aconteceram no passado. Pai, em nome de Jesus, cele os nossos ouvidos, ó Pai, para as artimanhas de Satanás, para toda seta maligna que é chegada até nós, tentando desfazer a nossa esperança, tentando arruinar com a nossa fé. Mas em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a mim e a cada pessoa que me ouve, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar crendo que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Pai, trabalha no coração dessa vida que me ouve, Senhor Deus, na sua dificuldade, seja na área da família, seja em dificuldades no seu casamento, Senhor Deus. Talvez é dificuldade de um pai com um filho, Deus, que anda afastado do Senhor, tem brigado com os pais, talvez um filho que está brigado com a mãe também, Deus, não tem ouvido a mãe, não tem ouvido os conselhos da mãe e do pai. Deus, faz um renovo, traz a restauração nessa família. Pai, ajude, Senhor Deus, essa pessoa que está enfrentando os vícios, essa pessoa que o mundo tem dito que é impossível ela se afastar dos vícios, que é impossível ela vencer essa luta, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a viver um renovo da parte do Senhor. Pai, pela tua misericórdia, Pai, faz novas todas as coisas. Eu apresento diante do Senhor todas as nossas dificuldades de recomeços, todos os nossos desafios de recomeços, ó Pai. Atente-se, Senhor Deus, para a oração de cada pessoa que ouve o Devocional Kairos neste momento, ó Pai, para a sua demanda de recomeço, ó Pai. É uma família que talvez está buscando conserto diante do Senhor, talvez seja uma pessoa que está buscando um recomeço na sua área profissional, talvez seja uma pessoa que está buscando um recomeço na sua área financeira. Deus, são desafios tremendos que parecem impossíveis aos nossos olhos, mas nada é impossível diante do Senhor. Portanto, age nessas causas, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha agir de forma especial na vida dessas pessoas que estão buscando um recomeço no que diz respeito à sua eternidade, ó Pai. Elas estão entendendo a sua condição de falhos, pecadores, estão reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador. Ajude essas pessoas, ó Pai, na sua conversão completa, Pai. Ajude essas pessoas a terem uma mudança completa de vida e ter a sua vida renovada completamente, ó Pai, com esperança de vida eterna. Age, Deus, porque o sangue de Jesus derramado na cruz é perfeitamente suficiente para o perdão de todo o nosso pecado. Não há culpa que resista diante do sangue de Jesus. Não há culpa que resista, ó Pai, com o coração contrito diante do Senhor, ó Deus. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, é o Senhor que nos purifica. Portanto, faz novas todas as nossas coisas. Talvez alguém, ó Pai, desesperançoso, desesperançosa quanto ao seu ministério, tenha achado que não faz mais sentido continuar servindo ao Senhor. Renova essa fé, Deus. Reconstrói, ó Pai, esse coração. Renova os sonhos dessa pessoa, Pai. Usa essa pessoa poderosamente para servir ao Senhor. Faz um renovo, faz um recomeço, Pai, porque cremos e declaramos que o Senhor é especialista em recomeços. Assim nós entregamos a nossa vida e o nosso dia nas Tuas mãos, ó Pai. Nos ajude ainda neste dia a vivermos recomeços diante do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Experimente ainda neste dia oportunidades de recomeço diante do Senhor. Feche os olhos para o passado. Feche os seus olhos para as críticas, para as coisas negativas que te impedem de avançar. Olhe para Jesus. Olhe para o alvo que é proposto em Deus. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração.